Mateus 22, 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Vamos dizer comigo? Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí ele diz: esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, tão importante quanto este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. João 13, 34 a 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ah, meu anjo da guarda não vai com a cara de fulano. Você não é discípulo de Jesus. Anjo da guarda que não gosta dos outros é do capeta. É simples assim. Então, se amar é um mandamento, é uma ordem, nós devemos então nos esforçar para que isso seja uma realidade. É fácil amar? Não, por isso é uma ordem. É fácil conviver com os difíceis? Não. É fácil conviver com quem nos ofende, com quem nos machuca, com quem nos trai? É fácil conviver com quem fala mal da gente? Não. É fácil conviver com quem torce pela desgraça da gente? É fácil? Não. Algumas ideias ou princípios importantes para a gente colocar em prática. O primeiro é: tome a iniciativa de restaurar os relacionamentos quebrados. Problema surge, mal entendido surge, a gente ofende os outros, a gente é ofendido pelos outros, sim ou não? Então, problema vai surgir sempre. Mas há uma ordem para a restauração. Restaurar relacionamentos quebrados. E Marcos 12, 30 diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Então, se eu tomo a decisão de amar a Jesus de tal forma, de tal nível, Ele vai me encher da sua graça, Ele vai me encher do seu amor. E isso vai me dar graça. Amar é algo sobrenatural. É coisa da parte do Espírito Santo de Deus. A pergunta é: a quem você precisa pedir desculpas? A quem você precisa pedir perdão? Quem foi a pessoa que mais lhe desapontou na vida, que mais lhe feriu? Você precisa liberar essas pessoas. O X da questão está em relacionar-se ao invés de esperar. Claro que todos nós enfrentamos decepções, traições, mágoas, mentiras, mal-entendidos. A maioria das pessoas não reagem como nós gostaríamos que elas reagissem. Como amar? O seu amor, o meu amor tem limites, porque é humano. Então nós precisamos todos do amor de Cristo para restaurar os nossos relacionamentos. O nosso problema é que nós não amamos suficientemente a Deus, a tal ponto, e não entendemos o quanto Ele realmente nos ama.
Como disse Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, 17 e 19, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, alicerçados, esse arraigar é enraizado mesmo, alicerçado em amor, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Diga, o amor de Cristo excede, está acima da minha capacidade de entender. Como é que Ele vai amar a mim, pecador? Que mérito eu tenho? Que mérito você tem? E por que Ele amou tanto e de tal maneira a ponto de dar a vida na cruz do Calvário? Para nos reconciliar com Deus. E diz aqui, para conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Está pleno, totalmente cheio de Deus. Existem obstáculos reais para você amar as pessoas e ser amado por elas. Mesmo assim, você foi feito para ter relacionamentos. Tem gente que é uma bênção amar, não é não? Só nos fazem bem, mas tem gente que é difícil. Difícil de relacionar. Uma personalidade difícil. Já parou para pensar nisso? De 0 a 10, que pontuação você dá para a facilidade em que as pessoas se relacionem contigo? Não se responde aí não, só aí no coração. De 0 a 10. Se é fácil ou você é difícil? Se é gente boa ou é complicado? Você é agradável ou é grosso? Você é birrento? Ou é de boa? E mais do que ninguém, sei também que nos dias de hoje, com tantas correrias, manter relacionamentos íntimos com pessoas é muito desafiador. Porque todos nós temos uma agenda vastíssima. Temos tantas coisas, tantas demandas, tantas coisas que gritam pela nossa atenção. E vivemos cercados por uma rede muito grande, uma rede maligna, que é o mundo. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. São inimigos de Deus, são inimigos nossos, a nossa própria carne, o mundo que nos cerca. Então nós vivemos num tempo em que cada vez nós estamos com menos tempo, com mais atividades. E o maior laço que o diabo arrumou, e com sucesso absoluto, são as redes sociais. Porque as pessoas estão com o corpo presente, mas a cabeça está longe. Por que esperamos as pessoas morrerem para enviar flores? Por que não fazemos agora? Por que não expressamos amor agora? Se você tivesse apenas 1 mês para viver, você perceberia o quanto você precisa de outras pessoas. Você pode notar, quem passa por uma grande luta de enfermidade, gente que passa uma temporada no hospital, desenganado e tal, numa UTI, quando tem a chance de voltar a viver, muda a agenda plenamente, porque percebe que a vida é muito rápida, que tudo é muito ligeiro, e que viver e ser feliz não tem nada com aquela agenda que estava vivendo até então.
prosperidade é diferente de riqueza. Tem muita gente rica, mas é pobre. Só tem o dinheiro. Prosperidade fala de uma vida de plenitude, a alma plena, bem, em paz, feliz, feliz com Deus, feliz consigo mesmo, feliz com a família, feliz com os amigos, feliz com o próximo. Claro que inclui ter dinheiro. Se você tivesse apenas um mês para viver, o que você mudaria na sua vida? O que você ia fazer? Veja uma declaração de uma sobrevivente do Holocausto, Corrie ten Boom. A medida de uma vida, afinal, não é a duração, mas sua doação. Essa moça, essa mulher, ela era filha de um relojoeiro, servo de Deus. Em 1932, ela iniciou um clube de moças para ensino religioso e turmas para educação artística, costura e trabalhos manuais. Em 1940, o exército alemão invadiu a Holanda e outros Países Baixos. A partir daí, a vida de ten Boom mudou para sempre. A família tinha uma relojoaria junto à sua casa, e eles usavam essa relojoaria como uma fachada para poderem recepcionar, salvar judeus das mãos de Hitler, esconder judeus perseguidos. Uma passagem secreta construída atrás do guarda-roupas do quarto de Corrie ten Boom era o pequeno cômodo que esconderia até 6 hóspedes durante as frequentes inspeções nazistas. Soldados nazistas entrando casa por casa. E elas, atrás do guarda-roupa delas, elas tinham um quarto, onde ficavam até 6 pessoas. Um duto de ar foi instalado neste local secreto, a fim de permitir a ventilação necessária para fugitivos. Estima-se que a atividade desse grupo de holandeses, dessa família, ajudou a salvar cerca de 800 judeus. Uau. Essa é uma vida que tem sentido, que teve sentido. Era uma vida que servia, uma família que servia. Em 28 de fevereiro de 1944, a família de Corrie ten Boom foi presa juntamente com 35 pessoas encaminhadas aos campos de concentração. Seu pai morreu apenas 10 dias depois, aos 84 anos, como prisioneiro em um dos campos de concentração. Corrie e sua irmã Betsy passaram os 10 meses seguintes em 3 prisões diferentes, até serem encaminhadas ao temido campo de concentração de Ravensbrück. A vida no campo era quase insuportável, mas Corrie ten Boom e Betsy ten Boom passaram seu tempo compartilhando do amor de Jesus para seus colegas de prisão, levando inúmeras vidas à salvação em Cristo Jesus. Betsy, sua irmã, morreu doente naquele local. Um sobrinho e irmão de Corrie também foram aprisionados. Seu irmão Willem contraiu tuberculose durante o encarceramento e faleceu pouco depois do fim da guerra. Ela foi liberta por um erro administrativo, e 10 dias após a morte de sua irmã, e apenas uma semana antes de que todas as mulheres da sua idade tivessem sido executadas no campo de concentração, ela disse: Deus não tem problemas, Deus tem planos. Diga: Deus não tem problemas, somente planos. Onde é que está a amargura no coração dessa moça? Onde é que está o ódio? Onde é que está a revolta com os nazistas? Ela e sua família fizeram o que era possível fazer. Eles salvaram 800 judeus da morte. Isso é doação, isso é serviço,
Isso é amor. Eu li um livro dela, Refúgio Secreto. Eu estou numa fase da vida assim que quando eu vou fazer as coisas, eu falo assim, olha, há mais de 30 anos eu li um livro. Esse eu li há mais de 30 anos atrás. Você também está perto, né? É assim. Que bom, que chegue mesmo. Então, Refúgio Secreto, eu li esse livro dela, esse testemunho. Isto é, a partir daí, logo depois da guerra, ela fundou centros de reabilitação para ajudar os sobreviventes do Holocausto e recebeu a honraria de heroína de guerra da rainha da Holanda. Além das 800 que eles salvaram, quando terminou a guerra, ela ainda abriu centros de reabilitação para ajudar os sobreviventes. Portanto, diga comigo, Deus quer que eu ame de todo o coração, que eu me ame. Aos 53 anos, começou um ministério mundial que a levou a percorrer mais de 60 nações, testificando do amor e do poder do perdão de Cristo e sempre clamando: Jesus é vencedor. Eu quero dizer, se você pensa que acabou, está só começando. Deus tem coisas maravilhosas, grandiosas e poderosas para fazer na sua vida. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor dando uma explicação sobre aquele texto bíblico que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Só que ele diz que o significado no hebraico não é precioso. É a ideia de que Deus lamenta a morte dos seus santos. Isso é, poderia ter vivido mais, poderia ter servido mais, poderia ter impactado mais vida, poderia ter abençoado mais vida, poderia ter sido muito mais para o reino de Deus. É isso. Você ama Jesus? Ama Jesus. Se você ama Jesus, seu coração, a sua alma, seu coração tem que bater como de Jesus. Por almas. Porque milhares e milhares e milhares e milhões e bilhões estão indo para o inferno. Diga, Deus não tem problemas. Somente planos. Meu Deus. Talvez outro poderia dizer assim: bem, eles foram envolver nesse negócio de salvar judeu, a família dela toda morreu. Mas a família dela foi instrumento de Deus para salvar 800 judeus. E ela, depois com um centro de reabilitação para abençoar milhares e milhares. E depois um ministério de alcance mundial, declarando: Jesus é vencedor. A dor que você passa te dá autoridade para ser instrumento de Deus para abençoar a milhares e milhares que passam por dores semelhantes. Ela escreveu vários livros e entre eles, como eu disse, o best-seller O Refúgio Secreto, que conta a saga da sua família. O escritor e pastor Eugene Peterson disse: ame a Deus com sua paixão, ame a Deus com a sua oração e ame a Deus com a sua inteligência e energia e sua força. Quanta gente vai vivendo a vida de forma dissoluta, como o filho pródigo, vivendo de qualquer maneira. Aí lá no final da vida, depois do câncer, depois de uma desgraça, depois de algo difícil, depois de uma enfermidade, vem caquinho, osso puro, se livrando da condenação eterna, confessando a Jesus como Senhor e Salvador, e poderia ter tido uma vida inteira na presença de Deus. Cuide da sua saúde. Por que eu estou te dizendo?
faça os exames. Cuide da sua saúde. Quer uma dica? Simples. Para viver mais. Diga assim: para viver mais, coma menos. Vamos repetir? Para viver mais, coma menos. Ainda que você coma o que não presta, mas se come menos, ainda assim vai. Mas é claro que o ideal é que comer menos e comida saudável. Meu pai morreu com apenas 53 anos, um cara fantástico e que poderia estar vivo, vendo e celebrando as conquistas da sua casa, da sua família. Eu tenho uma sobrinha que vai estar na Igreja Batista da Lagoinha, num congresso com essas meninas vão. Agora que a Lu Alone está organizando, ela vai estar lançando um livro, o primeiro livro dela lá na Igreja Batista da Lagoinha, num congresso de importância nacional. Isso é coisa que só Deus faz. Mas o meu pai não teve esse privilégio de ver. Sabe por quê? Porque não cuidava da saúde e morreu cedo. Olha para quem está do seu lado. Diga: isso é muito precioso. Cuide da saúde. Diga: cuide da saúde. E seja frutífero para o reino de Deus, para a glória de Deus. Agora, olha no olho e faz uma pergunta pesada. Diga assim: você já livrou alguém da condenação eterna? Você já levou alguém a Cristo Jesus? Que tal esse mês de outubro ser um mês de demonstrar amor para os de fora? Amém? Leva para a célula, chama o povo para a célula, traga para os cultos, chama os amigos, chama os parentes. Que eu não sei se você entendeu, que se as pessoas morrerem sem Jesus, elas vão para o inferno. Há pessoas que, se você não tomar a iniciativa, elas nunca vão tomar. E Deus está te falando hoje para tomar a iniciativa. E eu estou falando da iniciativa de restaurar relacionamentos. Não é possível você sair brigando com a vizinhança toda, com o povo todo do seu bairro. Quando a Bíblia fala de amor, ela não está brincando. Ame o Senhor de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu, e de todas as suas forças. O que é amar com todas as forças? Hoje eu não vou não, cansado. Quais são as suas prioridades? É você dar o seu melhor para Deus. Faça algo que a pessoa não esteja esperando que você faça. Surpreenda por amor. Crie um espaço e deixe Deus fazer através da sua vida. Um dia desse eu estava vendo um vídeo de um rapaz que ele chegava com um buquê ou uma rosa e ele chegou e entregou para uma mulher, pediu para ela segurar, ela segurou, ele abaixou como se tivesse amarrando o cardaço, levantou e disse: é seu, a rosa é sua, e saiu. A mulher desabou a chorar. As pessoas precisam ser amadas, sentirem-se amadas. Expresse amor. Diga comigo: não é tempo de queimar pontes. Não é tempo de queimar pontes. E sim construir novas pontes. Então faça uma lista das pessoas que você precisa restaurar relacionamento. Ore a Deus e as procure antes de você partir. Partir aqui é morrer mesmo, viu? Ou antes que elas partam. Comece com a sua família, porque se você consegue viver de mal, brigado com a sua família, você está mal, hein? Não fala com os parentes. A segunda ordem para nós: explore com profundidade o perdão. Mateus 6,15 diz: mas se não perdoarem aos outros,
uns aos outros, o Pai Celeste não perdoará a vocês. Diga: quem não perdoa, não recebe perdão. Eu já contei para vocês de uma reunião de oração lá na minha cidadezinha. E que as irmãs estavam maior fervor, irmãs de várias igrejas reunidas para orar. E empolgada, no final da oração, uma falou assim: vamos terminar com a oração do Pai Nosso. A outra falou assim: não vamos fazer essa oração não. Aí ele falou: por quê, irmã? Porque fala, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ele disse assim: se eu fizer, eu tenho um problema com algumas pessoas, Deus não vai me perdoar. É assim, é? É o fato de fazer ou deixar de fazer a oração? É que Deus não perdoa quem não libera perdão. Diga: perdão é decisão, não é sentimento. Se você for esperar vir vontade de perdoar, você não vai perdoar nunca. Mas é uma decisão, porque é uma ordem. Existem pessoas que quando vão à praia, elas nunca entram na água. Põe uma toalha, fica deitada ali no sol torrando. Quem é desse time? Quem é desse time? Eu não gosto de água, mas também não gosto do sol. Eu fico na sombra. Eu quero ir na praia onde tem árvores. Esses branquelos assim não pode tomar sol não. Então, mas tem gente que vai e não entra na água. Eu dou uma molhada ali e tal, e sombra. E vai se bronzeando, torrando, queimando a pele, se destruindo, para depois dar dinheiro para a turma dos cosméticos, né? Para restauração aí, não sei o quê, da pele. Tá. Outro entra na água e molha só a canela. Não é assim? Uns poucos arriscam um mergulho mais distante, todavia, poucos mergulham, mas alguns conseguem entrar e ser levado pela água e vai até 40 metros, mar adentro. Perto das profundezas. Tente comparar esses 40 metros com os 11 mil metros das fossas marianas no Oceano Pacífico. É o lugar mais fundo já explorado. 11 mil metros de profundidade. Assim é o amor de Deus. Normalmente, no máximo, brincamos na superfície dele. À medida que mergulhamos no amor de Deus, vamos experimentando um nível completamente diferente de profundidade em nossa vida. O que eu quero te dizer é que Deus está te chamando a mergulhar nele, a sair da superfície, a entrar na graça, a nadar na graça de Deus, a permitir ser conduzido pelo amor de Deus. Como é que faz isso? Comece orando, pedindo: Senhor, me encha de amor. Senhor, me ajude a amar. Senhor, eu quero conhecer mais da profundidade do teu amor. Deus está te chamando para sair da superfície. Tem muita gente só na superfície do relacionamento com Deus. Quero te dizer que Deus tem riquezas insondáveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para a sua vida. Vou de novo com a pergunta do mês. Se você tivesse apenas um mês para viver, para quem e por que você pediria perdão? Martin Luther King, o grande ativista, disse: quem é destituído do poder de perdoar não tem poder de amar.
Quanto mais mergulha em conhecer o amor de Deus, mais sou ou somos capazes de desfrutar das profundezas e belezas do perdão de Cristo em minha vida. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro de seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Eu quero parar por aqui que eu tenho que ministrar a ceia. Portanto, diga comigo, o perdão de Cristo é uma ordem, não é um conselho, nenhuma sugestão. Perdão nada tem a ver com sentimento. Perdoamos porque tomamos uma decisão em obediência a Cristo. Glória a Deus. Você precisa decidir e escolher. Foi ferido? Injustiçado? Então decida perdoar com base no amor e no perdão de Deus. Você não conseguirá sobreviver sem perdoar. É isso. Não perdoar é caminho, é porta aberta para câncer. Então qual é o comando? Faça uma lista das pessoas que você precisa restaurar relacionamento. Tem gente que é uma lixa na vida da gente. Nós somos como uma caixa de ferramenta e toda caixa de ferramenta tem lixa. Você é lixa na vida de alguém? Mas alguém está sendo lixa na sua vida. E aí quando o negócio encosta em você, que machuca, aí você não recebe bem, você não gosta. Portanto, o que eu quero te dizer é que o Espírito de Deus tem nos chamado a viver uma vida mais profunda. Deus tem novidade para nós. Para nós mergulharmos na graça. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ah, é muito difícil perdoar. É mesmo. Mas entenda, não é uma obra sua, é uma obra de Deus. Conviver com quem só nos faz bem é uma beleza. Conviver com quem não nos chateia é uma beleza. Mas conviver com quem é uma lixa na vida da gente, toda vez que encosta, te machuca. E se está machucando é porque você ainda está muito vivo. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos considerar mortos em Cristo Jesus. Se a gente ainda está reclamando muito, brigando muito, gritando muito, se chateando muito, é sinal de que a gente está precisando de lixa mesmo na nossa vida. E falando em lixa, o reinado de Saul foi um fracasso. Sabe por quê? Porque não teve lixa na vida dele. Não passou por dor, não passou por dificuldade. O povo queria um rei, queria um rei, queria um rei. Samuel vai a Deus e Deus diz: não estão te rejeitando. Não, Samuel, estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, tome um rei. Então vamos dar um rei a eles. E o cara não estava preparado e ficou todo grandioso, ficou todo orgulhoso e se tornou um déspota. Mas Davi, Saul rejeitado por Deus, e Deus matricula Davi na escola do quebrantamento. Eu gosto dessa frase. E quem estava treinando Davi era um rei endemoniado, que Davi tinha que tocar sua harpa, né? A harpa, seu instrumento musical, para o demônio que estava nele acalmar, sair e tal, até a próxima oportunidade de voltar. E num desses dias que Davi está dedilhando a sua harpa para acalmar aquele homem que estava endemoniado, ele pega uma espada, uma lança e para cima de Davi, tipo esse menino está aqui. E ele só saiu assim, e ela encravou na parede. Por 2 vezes ele fez isso. E ele perseguiu Davi dia e noite, dia e noite.
Vou falar mais sobre isso depois. Davi não entendia nada, mas se você ler seu salmo, você vai ver que todas as vezes ele está indo para a presença de Deus. Todas as vezes que ele se sente traído, amargurado, gente que comia com ele no prato, virou as costas contra ele, tramou contra ele, falou mal dele, armou contra ele, passou para o outro lado, virou inimigo dele. E Deus vai mandando gente tudo doido para ser tratado através da vida de Davi, enquanto Davi estava na lixa de Saul. Então guarde uma coisa: ninguém terá grandes alcances na vida se não passar pela escola do quebrantamento ou do sofrimento, se não passar pelas lutas, pelas provas. Você tem sonhos? Se prepare. Deus tem muito para você. Mas a hora que o negócio começa a apertar, você já esturra, já se levanta, já sai do emprego, já larga tudo, já acaba o casamento, já rompe o relacionamento, já sai da célula, já afasta da igreja, afasta do líder. A hora que você puder dizer, ou eu puder dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero te dizer que Deus tem muito mais para a sua vida.